Luto e homeopatia. Esse é o tema da live de hoje. Se você está aqui conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo gravado, essa live foi feita dia 18 de março de 2023. Aqui a gente fala sobre homeopatia, independente do tema. Toda semana a gente traz um tema, mas independente do tema que a gente separa, nós estamos aqui disponíveis para responder qualquer dúvida que você tenha sobre essa medicina. Essa live eu faço com o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos, nós somos médicos há mais de 20 anos. Somos especialistas em homeopatia. E eu vou adicionar aqui o Eduardo na live. Tcharam! Tá bom. Então, a gente sempre traz um tema, mas estamos aqui disponíveis para responder qualquer dúvida que você tenha referente à homeopatia. Hoje a gente trouxe o tema luto, foi um pedido, né? Então, se você tiver algum pedido, queira que a gente fale sobre algum tema específico, manda para a gente no particular, que a gente sempre atende a solicitação de vocês, tá? Então, a gente quer primeiro traçar a ideia de que luto não é só a perda de um ente querido, né? O luto pode ser uma separação, um divórcio, pode ser uma perda de um emprego que era muito importante para você, pode ser uma mudança de cidade, de país, pode ser puxando sardinha para o meu lado, momento da adolescência, em que o filho muda muito na adolescência, então a mãe fala, cadê aquele filho que estava aqui na minha casa e não tem mais? Então muitas mães vivem esse luto aí na adolescência, né? Então ela pode ser de várias formas. A gente vai acabar, né, dando enfoque aqui ao luto da perda de um ente querido, né? Podemos ir para fases ou você quer colocar alguma coisa? Vamos, só acho que eu Então vai. vou ler só um pouquinho. Eu tenho pensado em ler alguma coisa de algum filósofo, só para todo mundo entrar no clima, inclusive a gente, né? Então, eu gosto muito do Montaigne, ele fala de coisas da vida, do dia a dia, né? De uma maneira bem acessível para a gente. Então, só duas coisas que ele fala aqui. Ele está comentando que ele está se perguntando, né? Por que que na guerra a perspectiva ou a presença da morte nossa ou, né, de alguém impressiona muito menos do que em nossas casas, né? E aí ele está falando, na opinião dele, né? Ele comenta assim que essa preparação toda, né, que tem, então a obscuridade reina no quarto, acende-se as velas, a nossa cabeceira juntam-se padres e médicos, tudo em suma em volta de nós se dispõe como para inspirar horror. Ainda não rendemos o último espírito, já estamos amortalhados e enterrados. Então ele está criticando esse horror, né, que se tem à morte, né? E a gente vai comentar aqui. Ele fala assim, o final do comentário dele é: feliz é a morte que nos surpreende sem que haja tempo para semelhantes preparativos, né? Então realmente existe essa imagem que se faz. Tem até uma figura, né, que tem da morte que é bem assustadora. Então a gente tem essa visão da morte, né? E a gente quer desmanchar um pouquinho nessa essa visão hoje, porque é o que ele fala, que a morte ela deveria fazer sentido, né? Porque faz parte da vida, né? E a gente vai lendo Sócrates, vai lendo, né, o pessoal mais profundo e mais inteligente que a gente escreve sobre a morte. E quando a morte faz parte, realmente faz sentido, né, em relação à vida que a pessoa teve, né? Ela se torna, vou falar uma coisa que parece estranha, mas para o próprio indivíduo, quando faz sentido a morte, ela chega a ter uma beleza, né? Então, quando faz sentido o momento da morte, e geralmente faz, né? Então, ela ganha uma certa beleza pelo sentido que faz o morrer, né? Que é o fim de um ciclo, né? Então, se
um ciclo se findou, que a gente vai falar hoje. Pode ser um ciclo de uma fase da vida ou pode ser a vida em si, né? Então acaba fazendo sentido e a gente que fica aqui, entre aspas, não sei o que é, enfim, a gente poderia entrar, mas acho que melhor não, nesse sentido do que é aqui, o que é mais real, enfim. Mas a gente que fica aqui, às vezes na minha opinião, né? Se a gente tentar entender que fez sentido o fim de um ciclo ou de uma vida, né? Para o indivíduo, né? Que faleceu, talvez fique um pouquinho mais fácil de aceitar e entender que o ciclo é fácil falar, né? Difícil fazer, mas que o ciclo de cada um ele é de cada um. Então, às vezes o nosso ciclo continua, tem uma continuidade, mas o ciclo da pessoa se terminou, né? E fez sentido, né? Então a pessoa, muitas vezes a pessoa parte ou termina um ciclo de uma maneira bem bonita até, né? Então ele coloca É a natureza. importante você falar isso, fez sentido, né? É o Eu acho sentido. que ela fica Não é o mais sentido. leve se ela fez sentido. Não é sentido pra gente. Pra gente não vai fazer muito sentido. Porque a gente gostaria, quem a gente ama, a gente quer do nosso lado, né? Então, talvez não faça sentido pra gente, mas pra vida e pro ciclo da pessoa, né, que faleceu, faz sentido, né? E ele coloca aqui: a natureza nos ensina: saís deste mundo como nele entrastes. Passastes da morte à vida sem que fosse por efeito de vossa vontade e sem temores. Tratai de vos conduzirdes de igual maneira ao passardes da vida à morte. Vossa morte entra na própria organização do universo. E ele vai falando, né? É um fato que tem seu lugar assinalado no decurso dos séculos. E tem essa renovação. Ele vai falando: ó, os mortais se emprestam mutuamente à vida, que é o que a Su estava falando, né? A tocha que se transmite de mão em mão nas corridas sagradas, enfim. É esse passar a tocha, às vezes, né, o bastão, né, e cada um fazendo sentido, né, o próprio ciclo. Acho que é mais isso que a gente vai querer passar, né, durante a live de hoje. Então vamos começar falando sobre os ciclos, né? Então, geralmente, quem passa pelo luto, ele passa por algumas ciclos, não, fases, né? Ele passa por algumas fases. Num primeiro momento, vem a negação. Então, a negação é aquela história do por que agora? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Nem deu tempo de eu me preparar. Nem falei tchau, nem falei o que eu sentia, nem falei o que. Então é aquela negação, não quero, não, isso não está acontecendo comigo, né? Você quer completar alguma coisa de negação? Não, a gente está falando fases, não é que tem uma fase que é ruim você ficar ou que seja errado, não é esse o sentido, né? Se existem essas fases é porque é comum e, entre aspas, meio normal passar por elas. Né? E aí, depois que veio aquela negação, vem a raiva, né? Não, né? A raiva do não acredito que eu estou passando por isso, enfim. Tá errado, não era assim que deveria acontecer. Não é justo, era uma pessoa boa, tem tanta gente ruim aí que está vivo, e ele que é uma boa pessoa continua, né, foi embora. Então, a raiva, né? E depois, o que a gente comumente observa, e repetindo o que o Du falou, né, é o que a gente comumente observa, né? A evolução para aceitação. E na hora que a gente começa a aceitar aquele luto, não é que a gente esqueceu o que aconteceu. Não é que vai parar de doer, né? Isso, também. Não, eu só tô ressignificando aquele momento e seguindo a vida, né? Eu tinha até anotado alguma coisa. Aceita a perda e encontra maneiras de seguir em frente. Conviver, né, com a dor, né? Então, geralmente a gente observa
essa evolução, né? Eu vivi lutos antes da homeopatia. Antes da homeopatia é boa, né? A homeopatia de 1800 e muito, eu digo, antes de eu conhecer, na sua vida, né? de eu conhecer a homeopatia, eu vivi grandes lutos antes de conhecer a homeopatia. Mas eu tive uma grande perda, que foi o meu anjinho de 4 patas. Bernardinho, né? Bernardinho. Fala aí alguma coisa para eu disfarçar. E esse luto já aconteceu há 2 anos e meio. Nossa, passou. O Bernardinho foi um cachorro que viveu comigo por 18 anos, né? 17 eu cheguei anos depois dele, né? 17 anos e 45 do segundo tempo, porque ele ia fazer 18 dias depois. E os últimos 2 anos do Bernardo foram muito difíceis, porque ele já não andava, não enxergava, não comia, nada. Então ele ficava no colo totalmente independente. Eu estava preparada para aquele momento da perda. Era o melhor para ele. Mas é difícil, né? Mas existe um luto, né, Lu? É porque o ciclo dos cães é mais, geralmente, né? Mais curto que o nosso, né? Biologicamente falando. Né? Então, assim, eu estava preparadíssima para aquele momento. Sabia que era o melhor para ele, sabia que era o melhor para mim. Mas foi muito difícil. A gente preparado realmente, acho que a gente nunca tá, né? E eu tenho uma visão espiritualizada da vida, então eu não acho que acaba, enfim. E vivencia, né, essa vida, né? Não é uma coisa teórica, né? Você vivencia. Sim, isso. Trabalho com isso, né? Mas quando acontece, eu brinco aí, eu sou de carne e osso, né? E os primeiros dias após a perda, como o Bernardo também estava muito dependente, então meu dia era quase, eu vivia praticamente para o Bernardo. Né? A rotina era baseada A rotina era baseada nos horários dele. Então, aquilo foi um baque para mim, né? E eu não conseguia sair daquele luto, né? Eu fiquei dias ali que eu não conseguia pensar outra coisa, né? E depois de alguns... Que é o normal, né? Mas eu achei que estava muito. Chegou ali no 3º dia, 4º dia, eu falei, não. Aí eu pedi ajuda para o meu médico. Então a homeopatia, ela é uma grande aliada nesse momento do luto. Ela realmente nos ajuda demais. E como, Du? Como é que aconteceria isso? Então, a homeopatia sempre, o raciocínio é o mesmo, né? Sempre a gente vai individualizar, até porque tem essas fases que são comuns e até normais, né? A gente pode chamar. Então, uma pessoa que vai reagir com uma sensação de abandono vai ser um medicamento diferente. A pessoa que vai sentir raiva, às vezes mágoa, né? Isso existe, é bem comum. A pessoa, como assim mágoa? A pessoa fica magoada porque se sente deixada mesmo, né? Isso não é incomum e também não está errado. Só não é bom, né? Para a própria pessoa. Então, a gente sempre vai individualizar, né? Não é um medicamento só para o luto, né? Cada um, né? Cada um vai ter a sua forma de expressar aquele luto. E depende muito do relacionamento, né, que teve, né, durante a vida, né, com a pessoa que faleceu. Né? Então a gente realmente é bem individualizado, né? E acho que é isso. E vai pela lei dos semelhantes, o que é mais legal, né? Sempre é melhor, né? Para a dinâmica, que seja pela lei dos semelhantes. Então o medicamento vai estimula a gente a superar de certa forma, né? Porque a dor não é normal ir embora, né? Porque a gente ama, né? A pessoa que foi. Mas de qualquer maneira vai estimular você a desenvolver ferramentas para você conviver melhor, né? Não é que você vai ficar dependente e aí vai ter um neurotransmissor que vai aumentar e aí você artificialmente vai se sentir, né, melhor, né?
também não estou dizendo que isso... não estou fazendo nenhuma crítica, né? Que o raciocínio da homeopatia é diferente, né? Para a gente é melhor estimular a pessoa a passar mais fácil pela situação e de uma maneira individualizada do que tentar dar um suporte mais químico, enfim. É a visão da homeopatia. Então, nesse momento de luto, o paciente, até nesse momento de luto, ele tem que se observar para conseguir dividir com o médico o que ele está sentindo, para o médico encontrar ali a melhor medicação para ampará-lo aí nesse momento, né? Então, lembrando que o Du falou, cada um vai reagir de uma forma. Então, cada um vai ter aí a sua melhor medicação para esse momento, tá? E aí, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que é. E a homeopatia vai, inclusive, respeitar a fase em que a gente se encontra, né? Porque é individualizado, né? E aí, não esquecer desse momento de passei ali da negação, passei da raiva, tô nessa transição, a gente não pode esquecer ali do nosso autocuidado, né? Então, junto com isso, eu sempre tenho que estar ali atenta com a minha alimentação, com a minha saúde, sempre se observando, né? Como eu vou ter que me observar para encontrar medicação, isso vem ali num conjunto, né? Então, não esquecer dessa observação, tá? E o autocuidado inclui você dar o tempo necessário para você passar pelas fases, né? Tem gente que fica se cobrando, ou até às vezes os familiares ficam, né? Dependendo da visão de mundo. Ah, não faz isso, que está errado. Não é legal, né? A gente, é comum a gente receber pessoas que ou se cobram ou se sentem cobradas de ficar bem, né? E na verdade a gente observa que o ideal é que a pessoa passe pelas fases e respeite as fases, né? Então e que cada um vai ter seu tempo. Cada um tem que seu tempo e não precisa ser forte, não precisa ficar bem, não precisa ficar alegre, não precisa. Não é essa a questão, né? A questão sempre é individual, né? Ah, eu tô mal, não consigo fazer as coisas. Tá bom, né? Respeite o seu tempo, se observe, tome o medicamento, né? Que vai acelerar esse processo e vai facilitar, deixar um pouquinho menos pesada a carga, né? Mas não deixe de passar pelas fases que você precisa para ressignificar e melhorar de verdade, né? Não uma coisa só racional, enfim. Às vezes até se a gente não passar direito pela fase, a gente repete, aí depois tem que fazer de novo. Né? Tem que fazer de novo. Então é importante vivenciar no seu né? tempo. Fica lá. Lição de casa não feita continua na gaveta para você ter que fazer. Na hora vai ter que fazer. E no final, uma reconstrução, né, Du? Então lembrar que o luto não é só a perda, mas também a gente tem que reconstruir, né? Reconstruir a vida, dar um novo sentido, buscar um novo propósito. Eu acho que o ciclo, né? A gente tem que entender que aquele ciclo de convivência com aquela pessoa terminou entre aspas também, porque não termina, né? As frases, o convívio e tudo fica na gente, né? As pessoas continuam falando com a gente, né? Principalmente quando o convívio é mais intenso, né? Então a pessoa não está aqui, mas está, entendeu? No psiquismo isso não termina, né? Faz parte do nosso ciclo e vai continuar fazendo. Né? Mas a gente realmente precisa criar novos parâmetros, novos relacionamentos, enfim, porque é isso, né? Chavão falar, mas é o ciclo da vida, né? Fácil falar, é difícil fazer, enfim. Mas é o que a gente vê acontecendo que é mais saudável, né? Não é esquecer, não é ser forte, não é nada disso. É montar um novo ciclo para você, né? E não vai excluir a pessoa que terminou, né? O ciclo, né? Só não vai estar presente fisicamente. Né? Acho que Vamos é ler? isso. Vamos ler.
Então vai, vamos começar de lá para cá, vai. Vamos lá no YouTube. YouTube, boa noite. Mais uma semana que eu vou aprender com você. É sempre uma troca, né, Silvana? Silvana falou? É. E ela falou: negação, raiva, me senti traída com a morte do meu falecido marido. Por causa da separação física, mas depois de quase 6 anos achei um sentido na morte dele. Olha que legal. Fez o sentido da morte dele para ele, né? Entendi. Saudade sempre, tristeza não. É isso. Muito bonito esse relato, hein? Obrigado. Nossa Senhora. Obrigado. Obrigada. Vou aqui no meu primeiro. Aqui é o que tá lá, né? A Cida falou boa noite. A Pri tinha completado, mas ainda assim dói. É isso aí, Pri. A Pri falou, caí e voltei. A internet tá ruim. Lá em Castro. E aqui eu leio aqui. Você consegue ler aí? É porque eu abri para ficar mais fácil, para não ter que ler assim. A Vitória falou, boa noite, queridos médicos, gratidão pela live, beijos, Vi. A Flávia falou assim, boa noite. No momento de aposentadoria, de uma atividade profissional, também pode ser considerado um ciclo que se encerra. E é difícil Pode ser considerado. Na verdade, foi uma pergunta. Foi um momento de luta? Sim, e é bem difícil, assim. Muito importante esse comentário. Realmente a gente não colocou isso e é muito importante. É o que o pessoal costuma fazer aqui, como dizem os jovens da Bom, não é só acabar o ciclo, né? Não é só se aposentar, né? É já ter uma mudança, né? Já ter alguma coisa engatilhada. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser um outro trabalho que sempre quis fazer, um curso que sempre quis fazer, né? A Pri perguntou se vai ficar gravado. Vai sempre. Obrigada, viu? E lê só mais um, tem mais uma ali. A Leda falou, boa noite, uma pergunta. A homeopatia também pode ajudar no luto patológico? Sim. Cada um vai reagir de uma forma, né? Se o luto estiver muito intenso, ele vai ter os sintomas específicos, e aí né, a gente consegue, colhendo aí os sintomas, a gente consegue encontrar sempre individualizando, né? Teve mais uma ali do A Sandra. Quase 30 anos perdi minha irmã mais velha. De repente, nessa época, eu já me tratava com homeopatia, que me ajudou muito. Está falando muito baixinho. A Sandra falou, há quase 30 anos perdi minha irmã mais velha. Foi de repente, nessa época, eu já me tratava com homeopatia, que me ajudou muito. Esse assunto luto ainda mexe muito comigo. Todo fim de ciclo é difícil, né? Porque a gente se apoia, né, em muitas coisas, né, durante a vida, a gente planeja. E quando termina um ciclo é isso daí, tira o nosso chão mesmo. A gente fica sem chão e aí não é fácil para a gente criar novos pilares e novos valores, enfim, novos objetivos, né? É complicado mesmo. É o que a Pri falou, continua doendo. A dor continua. A gente vai se ressignificando, mas continua doendo. Né? A Tânia falou, obrigada pela aula. Tava precisando. A gente fez para você também. Grande beijo, querida. E a Sandra falou, hoje tem um anjo na minha vida em forma... que exagero. Eu também gosto... Nossa, eu só gratidão. Não, quem agradece somos nós, né, Sandra? Vocês são muito especiais. Eu não canso de puxar o saco das meninas e dela, né? Ela e todo mundo que conhece, né, que é do meio ali, fica elogiando a família dela, mas é porque elas são muito bonitas. Até a minha mãe que não conhece. Elogia. A Pri falou assim, o Du falou de aposentadoria. É difícil também a velhice dos pais. Nossa, nem fala. Pri, essa parte aí toca a gente, né? Então a gente está entrando numa fase... Preciso colocar para carregar aqui. A gente está entrando nessa fase, né? Que os pais estão envelhecendo e os nossos pais são a nossa referência, né? De tanta coisa, né? De inspiração, de força, de porto seguro, né? Então é muito difícil para a gente
ver os pais envelhecendo. Então a gente tem que ir já elaborando isso, né, para conseguir enxergar de outra forma esse momento, né? Ela completou. Quando eles não têm mais nada para conquistar, você falou de trabalho voluntário. Até isso às vezes faz sofrer, faz mesmo, verdade. A Cida falou: a gente aprende a viver com a dor e a homeopatia ajuda muito. Fica a saudade. É isso aí. Ficam as lembranças, as coisas positivas. É isso aí. O importante é a gente buscar esse amparo, essa ajuda do nosso médico nessa hora, né? A homeopatia, ela realmente nos ajuda muito. Nos ajuda muito. E alguém escreveu alguma coisa ali. Não, foi a Tânia. A última foi a Tânia. Não, Lucineide. Ah, hoje para mim faz todo sentido. Lu, conta um pouquinho mais. Ah, será que é o luto? Acho que é o luto, né? Talvez os pais idosos também. Ah, tá. Lucineide, se for quem eu tô achando que é, ela cuida dos pais que tem... enfim. Tá. Muito difícil, né? Tá bom. Quer completar alguma coisa, Du? Não, acho que a gente... Acho que para mim, né, o principal é a gente passar a ideia de que não precisa ser forte, né? Não precisa ficar bem. Existem as fases, elas têm que ser passadas de maneira individualizada e o medicamento homeopático ajuda, né? Entender que tem essas fases, respeitar, cada um tem o seu tempo para cada fase, não adianta, mas o outro está respondendo melhor que eu, não existe melhor, cada um tem o seu tempo. E lembrar que a homeopatia está aí ao lado para poder ajudar, né? E a Pri falou. A homeopatia é uma maravilhosa forma de se amar. E aí a Flávia escreveu assim: obrigada, Pri, beijo. A Flávia falou: é possível um preparo para algum destes lutos? Na verdade, é assim: antes do luto, você vai estar sentindo alguma coisa. E aí você vai estar levando isso para sua consulta e a gente vai estar te ajudando. Tá? E aí, quando você viver o luto, aí é outro momento. Eu acho que é da maneira que as pessoas falam. Acho que a melhor maneira de se preparar para o luto é ter um significado para a sua vida, né? Porque aí o fim de ciclo faz sentido, né? Então, é o que eles dizem mesmo, né? Você vai se preparando para a morte de acordo com os valores que você vai cultivando, a vida que você vai tendo, né? E aí a gente vê que esses sentimentos que a gente sempre está falando que são mais elevados, né? Amor, a gente não consegue ter amor incondicional, mas enfim, alguma coisa que seja mais próximo disso, a gente vai se preparando melhor, né? A gente vai entendendo melhor os valores reais humanos e as virtudes e a gente vai conseguindo se preparar melhor para os finais de ciclo, que a gente vai conseguindo entender um pouquinho mais, né? A individualidade de cada um e a nossa também, óbvio. E aí a gente vai vendo que algumas coisas fazem sentido, assim, né? E não é que vai deixar de doer, não, que nem a gente está falando, né? Mas pelo menos faz um sentido, que nem a Silvana falou, né? Tá bom. Sinto muito a quem está vivendo esse luto. Entendo bem isso. E espero que a homeopatia esteja ao seu lado nesse momento. Obrigada a todos que comentaram, dividiram a experiência de vocês. Um grande beijo e até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.